Fala, pessoal, estamos ao vivo aqui no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. São 5 horas e 6 minutos desta quinta-feira, dia 16 de julho de 2020. Eu sou o William De Luca, jornalista do Sindicato dos Bancários, e conduzo aqui de vez em quando, agora, contra a pandemia, está meio louco o nosso horário de lives, mas de vez em quando tem live aqui no sindicato. Hoje tem duas, inclusive. Já às 7 horas da noite a gente tem uma live com a presidenta do sindicato, com a Ivone, com o João Fukunaga e com o Ernesto, que são dirigentes sindicais, e a gente vai falar sobre as eleições da Previ, mas agora, às 5 da tarde, a gente conversa com o economista Eduardo Moreira, que vai falar com a gente sobre o sistema financeiro pós-pandemia. Temos muitos assuntos para conversar. Eduardo, boa tarde e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, William, olá, Neiva, olá, Maria, todos e todas que nos assistem. Boa tarde, bom final de tarde. Eu só vou conduzir essa conversa, vou trazer as perguntas que vocês fazem aqui no chat, mas quem vai fazer realmente a entrevista é a secretária-geral do Sindicato dos Bancários, Neiva Ribeiro. Neiva, boa tarde. Boa tarde, William, boa tarde, Rosane, boa tarde, Eduardo. A gente acompanha bastante seu trabalho. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É muito interessante a gente ter uma pessoa que conhece tão profundamente o sistema financeiro e, olha, que o home office tem essas coisas. Tá bom, oi, Nicolas. O Nicolas aqui. A mamãe já vai lá, ao vivo aqui. E que conhece tão profundamente o sistema financeiro e que fez uma opção de fazer uma crítica ao sistema financeiro, a verdadeira distribuição de renda que nós devíamos fazer, uma crítica ao enriquecimento que os bancos têm, eles acumulam muita riqueza, e as verdadeiras riquezas que a gente precisa distribuir, que é para a gente ter uma vida mais saudável, ter uma ecologia mais legal, ter direito à moradia, a direitos, não são levados em primeiro plano, né? Então, eu acompanho muito a sua história, acho muito legal você ter feito essa guinada, né, do lado da esquerda, né, dos trabalhadores, e é muito legal você ter vindo aqui com a gente. Então, eu acho que eu já começaria... Não, calma. Eu vou apresentar, né? A Rosane também. Calma. Eu vou resolver esse probleminha doméstico aqui, tá, gente? Resolve, vai lá. E também daqui com a gente a Maria Rosane Gregorucci. Ela tem vários sobrenomes, mas eu vou ficar só com o Gregorucci, que é o que eu sei ler. Ela é também dirigente sindical e bancária do Santander. Maria Rosane, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente nessa quinta-feira. Boa tarde, William. Boa tarde, Neiva, que foi cuidar do filho. Boa tarde, Eduardo Moreira. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham nessa live. E é um prazer imenso poder ter você aqui conosco, Eduardo, para bater esse papo conosco aqui. Sabemos da importância de toda a campanha que você vem fazendo contra esse desmonte que os bancos provocam no nosso país, e a sua luta pela justiça, ela tem nos agradado muito. Obrigado. Eduardo, a gente tem vários assuntos para conversar, acho que a Neiva está voltando já, mas só para a gente começar, acho importante a gente falar sobre o nosso tema principal. A gente colocou como tema desse programa, dessa entrevista, o mercado financeiro pós-pandemia. Eu queria saber como é que você, economista, tem visto essa construção e como é que a gente pode esperar que o mercado financeiro reaja depois que o grosso dessa pandemia, a gente já está vendo em vários países do mundo um processo de estabilização, como é que ele vai se dar aqui no Brasil? Como é que você tem visto isso, Eduardo? Olha, eu estou muito preocupado com o momento pós-pandemia no Brasil especificamente, porque no Brasil você teve uma ajuda absolutamente assimétrica em relação ao que foi oferecido para o setor produtivo e o que foi oferecido para o setor não produtivo, setor financeiro. Você teve que ali na primeira semana da crise, né, quando você teve aquelas quedas grandes da Bolsa, etc., os bancos receberam um pacote trilionário, né? E esse pacote trilionário, depois a gente pode falar com calma, o que é dinheiro novo, o que não é dinheiro novo, mas enfim, foi dado assim tudo e até mais do que os bancos precisavam para poder atravessar a crise, com nenhuma contrapartida, ou seja, os bancos não tinham que dar nada em troca de tudo aquilo que eles receberam, e enquanto isso, as pessoas que trabalham, né, nos lugares, e as pessoas que são donas de pequenas empresas, de microempresas, essas pessoas ficaram
absolutamente largadas à sua própria sorte. Várias foram demitidas, outras tiveram redução de salário, outras foram colocadas em casa e suspensas, tiveram contrato de salário suspenso. Várias empresas fecharam, a gente teve mais de centenas de milhares de empresas que fecharam, e aquelas que estão continuando sem receita, mas com a dívida correndo durante esse tempo. Não teve nenhum tipo de alívio da dívida que essas empresas tinham. Só que se é um restaurante, o cara parou de vender. Se é uma empresa que fabrica cadeira, ele parou de vender. Se é uma padaria, as pessoas pararam de frequentar. E o que acontece? A dívida cresceu naquelas taxas enormes, 4, 5, 6, 7, 8% ao mês, enquanto aquilo que as pessoas recebem cessou de um dia para o outro. A gente vai sair dessa crise com o mercado financeiro absolutamente passando incólume por essa crise, sem ter nenhum tipo de solavanco nessa crise, com um a receber enorme, e as pessoas vão passar os próximos 5, 10 anos trabalhando para honrar as dívidas que só cresceram nesse período. E aí, minhas amigas e William, o que vai acontecer é o seguinte: todo o dinheiro que for gerado no setor produtivo, ele vai parar na mão do setor financeiro. Então, a gente criou furos no barco do setor produtivo, onde tudo que você encher de água durante os próximos anos vai vazar para o setor não produtivo. Então, a economia como um todo vai perder muita produtividade, porque você, para poder ter produtividade, você tem que ter capital que para no setor que pode investir em produção. Então, por exemplo, o cara tem uma fábrica, se ele consegue acumular algum tipo de patrimônio, ele vai pegar esse patrimônio e vai investir em comprar mais uma máquina, em abrir mais uma outra loja, em fazer um negócio. Se você tem um cara que é um artesão, ele vai pegar e contratar mais uma pessoa para trabalhar junto com ele. Se tem um cara que planta, ele vai pegar e comprar mais semente, vai pegar e plantar um pedaço que ele não tinha plantado de terra. Agora, se esse dinheiro, em vez de parar na mão dessas pessoas, para na mão do setor financeiro, o que esse cara vai fazer para aumentar nossa produtividade? Nada. Então, a gente criou um ralo que vai sugar tudo do setor produtivo para o setor não produtivo financeiro depois da pandemia. Então, estou muito preocupado com o que a gente vai viver, e isso é fruto de uma ajuda, repito, assimétrica que foi dado para o setor financeiro e para o setor das empresas da economia real. Inclusive, uma dica, tem um livro do Eduardo que eu gosto muito, ele é bem pequenininho, é bem rapidinho de ler, que é Desigualdade e Caminho para uma Sociedade Mais Justa. Eu faço o merchan pelo Eduardo já, vocês joguem aí no Google, que é rapidinho de achar. É um livro que eu li em 2 dias, é bem facinho de ler, fala muito sobre esse assunto importante. Neiva, você escuta a gente? Oi. Então, aproveitando essa questão que a gente está falando dos bancos, que, né, na pandemia eles não fizeram o seu papel de prover o crédito que eles poderiam ter feito para ajudar os pequenos e médios empresários, né? Na questão dos bancários, por exemplo, a gente tem alguns bancos que, graças ao nosso contrato, a nossa convenção coletiva, a nossa comitê de crise que nós estabelecemos a partir de março para negociar com os bancos as condições de trabalho, de proteção, né, contra o Covid, a gente conseguiu colocar quase mais de 50% de trabalhadores em home office, para proteger da contaminação. A gente conseguiu revezamento, a gente conseguiu pensar que os bancos provessem os IPIs, já temos bancos que estão vacinando, só que os bancos perceberam agora como é vantajoso você ter o trabalhador em casa, usando sua própria estrutura para trabalhar. E a gente tem um banco, por exemplo, que é o banco que a Rosane trabalha, o Santander, que o presidente do banco, em algum momento, diz o seguinte: olha, como você está gastando menos trabalhando em casa, por que você não doa uma parte do seu salário, uma parte desse valor para a empresa, voluntariamente? Tipo assim, essa ganância... O que você acha dessa declaração? Fala para a gente. O que eu acho da declaração, acho que não precisa nem falar, né? Eu acho que essa crise está trazendo para a gente de bom, e acho que isso é bom mesmo, é o fato de que a gente tem um governo que ele é tão assim violento em relação ao que ele faz com o povo trabalhador e com a sociedade de uma forma geral, principalmente com as pessoas mais pobres, que essas pessoas que sempre esconderam aquilo que elas acham e pensam,
agora elas perderam completamente a vergonha. Então, assim, a gente está descobrindo agora, e está sendo provado, o que se passa na cabeça de Paulo Guedes da vida, né? Então, a gente viu o Paulo Guedes falando o seguinte, porque antigamente até empregada doméstica ia para a Disney. A gente viu o presidente do Itaú, se não me engano, falando o seguinte, não, agora é bom porque tem muito desempregado, então isso é ótimo, porque agora a gente pode crescer. Inflação, né? Então que é muito bom ter um monte de desempregado. Aí o presidente do Santander falou o seguinte, não, é o seguinte, agora vocês vão para home office, então pô, vocês podiam dividir um pouco com a gente. Isso, na minha cabeça, há um tempo atrás, era impensável. Eu sabia que essas pessoas pensavam assim. Eu vivi nesse mundo durante muito tempo. Mas toda vez que eles eram colocados contra a parede, eles falaram, não, a gente busca uma sociedade mais justa, a gente acha que todo mundo tem que ter o mesmo direito, a gente acredita na meritocracia, e eles perderam o pudor completamente. As máscaras caíram, né? As máscaras caíram completamente, e eles não estão nem constrangidos das máscaras terem caído, tanto é que fala-se uma besteira dessa, e amanhã fala-se de novo, e depois da manhã fala-se de novo. Então, assim, isso que ele falou é um absurdo, e o Santander, já que você falou do Santander, foi o primeiro banco que eu critiquei nessa crise, porque quando deu aquele caos, eu falei, caramba, fiz vários posts falando sobre o caos, a primeira medida do Santander foi a seguinte, olha só, nós vamos te ajudar na crise, aumentamos o quanto você pode pegar de dinheiro emprestado em 10%, no Jornal Nacional ele fez o anúncio, ou seja, aumentamos a possibilidade da areia movediça, entendeu? Ó, vamos deixar você afundar mais na areia movediça. Você mudou a taxa de juros? Não. Você aliviou quando que o cara vai pagar? Não. Eu só aumentei a corda para você se enforcar. Foi o que ele fez. Falou assim, ó, você vai se enforcar, eu vou te dar mais corda. Essa vai ser minha ajuda. E aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte. E eu briguei com muita gente da esquerda, vários economistas da esquerda, durante essa... Eu faço questão de falar isso, porque eu briguei mesmo, assim, briguei no sentido de discutir os rumos, porque eu fiquei impressionado como eles defenderam com unhas e dentes, na esquerda também, o sistema financeiro. Não, porque senão vai ter crise sistêmica, a gente tem que comprar os ativos podres dos bancos, porque senão vão quebradeira. Eu falei, gente, que quebradeira? De onde é que vocês estão tirando que vai ter essa quebradeira? Não tem quebradeira não no sistema financeiro. Essa ajuda não vai para as empresas. E segundo, o sistema financeiro tem bilhões e bilhões e bilhões de lucro acumulado nos últimos anos. Esse negócio não quebra da noite para o dia. Não deu outra. Santander acabou de reportar um trimestre 10% acima do ano passado. O Bradesco reportou 7 bilhões de lucro, ele tirou 3 de provisão, continuou quase 4 bilhões. E a verdade é a seguinte, Neiva, eu te pergunto, um banco vive de oferecer a boia para o cara que está se afogando. É isso que no Brasil os bancos vivem disso. O cara está se afogando, está todo endividado, ele vai lá e rola a dívida do cara a 5%, 6%, 7% ao mês. E ele pega o dinheiro das pessoas na caderneta de poupança a 2% ao ano. Vamos lembrar, 2% ao ano, ele empresta 5%, 6%, 7% ao mês. Você acha que do jeito que o governo deu essa ajuda, vou botar até entre aspas essa ajuda, que deu dinheiro para os bancos e falou assim, vai lá, oferece para o pessoal nessas condições. Aí o banco tem duas opções, ele não é obrigado a nada, porque nada foi pedido em contrapartida dessa ajuda para os bancos. Eu repito, e eu falei desde o começo, a gente não pode dar esse dinheiro sem exigir contrapartida, não é possível. Eles sempre colocam a gente contra a parede. No momento que a gente pode exigir alguma coisa, que eles estão com medo de crise, não sei o quê, a gente não vai exigir nada. É essa relação, mas não se exigiu nada. Aí se acha que o banco, o Santander, o Bradesco, o Itaú, ele tem duas opções. Uma, não dar o dinheiro, porque ele não é obrigado a dar o dinheiro para as pessoas que vão lá na agência, e eu recebo todo dia denúncia das pessoas falando, olha, eu vou no banco, ele diz que não sabe dessa linha, não sabe do que é o Pronamp, ele fala que só dá o Pronamp se me der também se eu comprar um seguro que é 5% ao ano prestamista, etc. É cheio de coisa nos bancos, mas a opção para o banco é a seguinte, ou eu dou essa linha do governo, a Selic mais 1,25% ao ano, e eu não vou ganhar nada nessa história, eu vou ganhar muito pouco, ou eu não dou essa linha, espero o cara ficar afogado e pegar dinheiro comigo no desespero a 5% ao mês. Você acha que o banco vai fazer o quê, gente? Olha o conflito de interesse. Se você não obrigar, é um conflito de... Esses bancos que vivem de lucro, vivem daquilo de dar dividendo para o acionista, olha o conflito de interesse. Ou o cara empresta o dinheiro, ele cria o problema e vende a solução a 5% ao mês, ou ele vai lá e dá, por livre e espontânea vontade, um dinheiro a 1% acima da Selic ao ano e não ganha nada. Você acha que ele vai fazer o quê?
Agora, como é que todo mundo diz que não pensou nisso antes? Será que não pensou? Será que não pensou? Ou será que o negócio estava todo sabido e combinado? Isso é um absurdo, entendeu? Deixa eu aproveitar só para agradecer as pessoas que estão assistindo aqui. Rodrigo Pires, a Liliane Novaes, Osmar Carvalho, a Mirte Silva Conte, a Marina Cleide Queiroz, Tereza Souza, Alex Fanto, o Anderson Pirota, um abraço para você, Pirota, Ana Tércia Sanches, a Érica de Oliveira, um beijo, Érica, saudades, Fran Diógenes, Marcelo Martins da Silva, Mali Marinho, todo mundo aqui. Aproveitem para se inscrever no canal do Sindicato dos Bancários no YouTube e clicar no sininho para receber as notificações. Mandem suas perguntas aqui, que já eu leio para o Eduardo também. Rosane. Bom, primeiro eu vi a Rita Berloff aí também, e tem muitos bancários do país todo assistindo essa live, viu, Eduardo? Você é muito, muito querido. Eu agradeço. Falando nesse aspecto dos bancos, eu fico pensando aqui, por exemplo, em relação às tarifas, né? Há uns 10 anos atrás, os bancos, o que eles arrecadavam com as tarifas, eles cobria 10% da folha de pagamento. Hoje, os bancos cobrem praticamente quase que 2 folhas de pagamento só com tarifa. O Santander é um deles, que ele já cobre quase 200% da folha, incluindo o PLR, todos os pagamentos só com as tarifas. Além desses juros absurdos, né? E o spread bancário brasileiro, que é o maior do mundo. E como é que a gente pode ter esperança que essas coisas podem mudar se o Banco Central é sempre presidido por banqueiros? Quer dizer, é a raposa cuidando do galinheiro. O que você pode dizer sobre isso? Você sabe, Maria, que as pessoas falam muito, e tem razão, né? Que a gente tem um problema sério, que o Banco Central é sempre presidido por alguém que trabalhava nos bancos, não é isso? William, Neiva, Maria. Esse não é o maior problema. O maior problema é que o Banco Central é sempre presidido por pessoas que vão voltar a trabalhar nos bancos. Isso é muito pior. Então. É muito pior do que elas terem vindo dos bancos. É o fato de que elas vão voltar para os bancos. Então, no momento que elas entraram ali, elas estão já negociando informalmente, né, quais as condições que elas vão voltar. Pensa, olha que loucura esse conflito de interesse. E a gente vê também no Ministério, quando você contrata essa turma, você bota no Ministério, ato falho, falar contrata, né? Porque no final é meio que uma contratação, mas quando você indica pessoas que vêm do donos de empresas, diretores de empresas, etc., para trabalhar no Ministério, com quem que o Paulo Guedes fala, gente? Com quem que o Paulo Guedes fala quando ele faz uma live no auge da catástrofe? É com o sindicato dos bancários? É com o MST? É com o pessoal da CONTAG? É com os líderes dos movimentos sociais? Não é. É com a XP e com o Itaú que ele faz a live. Entendeu? Por quê? Por quê? Você acha que ele, quando sair do ministério, ele vai querer se recolocar no mercado sendo um dirigente sindical? Você acha que ele vai ser um trabalhador de novo? Ou ele vai voltar para trabalhar num desses lugares que foram beneficiados quando ele estava exercendo o cargo dele? Olha para trás. Ah, porque o Eduardo está fazendo... Olha para trás. Olha onde estão todos os ex-diretores e ex-presidentes de Banco Central. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão, Luca? Eles não estão nos bancos todos? Então é o seguinte, é muito pior, porque se fosse o seguinte, o cara trabalhou no mercado financeiro a vida inteira e decidiu agora dedicar a vida a essa arte política importantíssima de poder usar esse conhecimento para ajudar no bem comum. Tudo bem, você discute, mas vem cá, pode pegar um cara que também veio dos trabalhadores para poder balancear esse negócio, você começa a discutir. Agora, quando a gente sabe que a turma vai voltar para os bancos, aí é aí que mora o absurdo e o perigo da história. E a gente vê uma atuação que é toda em função de aumentar o lucro desses bancos. E hoje em dia não só é feito nesse sentido, como aqueles que são os poucos que podem, não estou dizendo que fazem, mas que podem combater isso de uma maneira mais direta, que são os bancos públicos, aqueles que poderiam forçar uma operação sem taxa, sem tarifa, forçar uma taxa de juros mais baixa, etc. O que eles estão querendo fazer com esses poucos bancos? Estão querendo privatizar, entendeu? Então, assim, eu sempre repito, o maior câncer que a gente tem no Brasil para a gente poder se desenvolver, ser uma sociedade mais justa, etc., é a forma como funciona o sistema financeiro no Brasil.
Sistema financeiro não é ruim, a gente precisa de um sistema financeiro. Qualquer país tem sistema financeiro. Na China comunista tem, em Cuba tem sistema financeiro, em todos os lugares tem bancos. Por quê? Os bancos são os caminhos, as estradas por onde passam as riquezas. Aqueles que têm excesso permitem que essa riqueza que eles têm em excesso cheguem naqueles que têm em falta para o país estar sempre produzindo. É isso que acontece no Brasil? Não é isso que acontece no Brasil. Os bancos no Brasil, eles não fazem a riqueza chegar naqueles que poderiam estar gerando riqueza, que chega a 50% ao ano. Quem consegue pegar dinheiro emprestado a 50% ao ano e fazer algum tipo de investimento numa produção que vai dar mais de 50% ao ano de retorno? Ninguém. Então não é usado para produção esse negócio. O sistema financeiro no Brasil ele é formado para criar escravos econômicos, pessoas que trabalham há 10 anos só para pagar os juros de um sofá que comprou na Casa Bahia, na Marabras, etc., e custou R$2.000 lá atrás, ele já pagou 10 mil e deve 50. E aí o banco fica ligando de 2 em 2 anos para renegociar o resto da dívida dele. Então é isso, é um sistema formado para criar escravos financeiros e para criar um fosso entre aqueles que têm o capital, que são pouquíssimos e concentram quase todo o capital, e aqueles que não têm o capital, que são a maioria e nunca vão ter o capital, porque o financiamento para ele poder comprar o capital é numa taxa maior do que o retorno que ele consegue ter sobre esse capital. Então esse é o modelo, e esse é o papel que cumpre o sistema financeiro no Brasil. Neiva, seu áudio está fechado, peraí. Agora está aberto. Bom, pegando esse gancho, né? Você falou muito bem dessa questão de quem trabalha no mercado, volta para o mercado. Paulo Guedes é um que veio do mercado, né? Se gaba de ser lá um Chicago boy, e ele ataca frontalmente os bancos públicos e o funcionalismo público. E agora, recentemente, ele cedeu 2,9 bilhões de reais para o BTG, né? O PSOL está denunciando isso e a gente também está questionando, porque, enfim, o banco público, eles querem destruir o banco público para que ele não faça seu papel social de gerar crédito para o desenvolvimento, para a agricultura, para o financiamento da casa própria, para os programas sociais, mas ele pode pegar, usar o banco público para fins, sei lá quais, né? A gente sabe, né? Que você até já deu uma dica aí. E é um escândalo, porque é a primeira vez na história do Banco do Brasil que uma cessão de crédito como essa é dado para uma empresa fora do conglomerado. Isso é um absurdo, é um escândalo. Vai nas duas linhas que você comentou, tanto de você usar de colocar pessoas importantes no governo para favorecer o mercado para onde eles vão voltar, né? Como de não ter mais a vergonha de falar abertamente ou de fazer abertamente coisas que não se faziam em público há um tempo atrás, né? Perfeito. Em relação a essa operação do Banco do Brasil, do BTG Pactual, hoje eu fui perguntado sobre isso num programa que eu participo toda quinta lá na TV Democracia, e minha resposta foi o seguinte: eu vi um post que me passaram, eu não vi a operação. É claro que, sabendo que o Banco do Brasil tem como presidente um cara que fala o tempo inteiro que quer privatizar o Banco do Brasil, ele está tomado com essa mentalidade de Paulo Guedes, vamos privatizar essa P, 3 pontinhos, que foi o que ele falou. E quando a gente sabe que o cara que toca o banco, ele pensa dessa maneira, quando a gente sabe que a BTG Pactual é um dos bancos que mais representa esses interesses que a gente tem de sistema financeiro, tem uma atuação super agressiva, e a gente vê uma cessão de créditos que acho que são não performados, a gente já imagina que esse negócio não deve ter sido bom para o público e ruim para o privado. Deve ter sido o contrário. Mas eu não posso comentar e afirmar sobre um negócio que eu não olhei a fundo. Eu estaria sendo leviano e fazendo tudo aquilo que eu critico, que são as pessoas que falam só em cima de manchete e não estudam o negócio a fundo. Mas eu vejo com total preocupação e fico muito feliz que o pessoal tenha entrado com uma representação já. Deixa eu só puxar uma pergunta aqui que alguém fez e eu perdi quem era a pessoa, mas ela vai se sentir representada. A gente vive uma crise não só social, mas também uma crise econômica. E a gente vê o governo Bolsonaro tentando desestruturar os bancos públicos da maneira com que ele pode. Que papel os bancos públicos teriam em um governo democrático, sério, para evitar que o país se aprofundasse tanto nessa crise econômica que nós estamos vendo e vamos ver ainda mais nesses próximos tempos? Um papel
assim, absolutamente essencial. O grande problema no Brasil é que a gente tem 80% da população brasileira que sabe trabalhar, que gosta de trabalhar, que sabe gerar riqueza, que pode gerar riqueza, mas que não tem liberdade nenhuma, que não escolhe o caminho que vai tomar, não pode desenvolver os seus talentos. Por que não pode desenvolver os seus talentos? Porque o dinheiro não chega nela numa condição que permite ela potencializar aquilo que ela nasceu para fazer. E aí ela vai continuar a vida inteira sendo obrigado a trabalhar numa coisa que não é o principal talento dela, recebendo um salário que não é justo nem digno para o que ela oferece em termos de geração de riqueza, simplesmente porque ela não tem condição de ter acesso ao capital. E quem permite esse acesso ao capital? Os bancos. Eu te digo o seguinte, William, imagina o seguinte, se no Brasil as pessoas pudessem pegar o dinheiro emprestado a 6% ao ano, você acha que a situação ia ser igual que a gente vive hoje? É claro que não seria. Quantas pessoas não iam se juntar para comprar terra, para comprar máquina, para produzir coisas? Um monte de gente. Mas a gente sabe que não é isso, entendeu? Agora, quem poderia obrigar que isso ia ser feito assim? Os bancos públicos. Ah, mas vai dar prejuízo. Deixa eu dar prejuízo. Não existe, no público, não existe prejuízo. Não existe. Esse conceito de prejuízo para o público, ele é errado. Quando você tem prejuízo, por exemplo, Caixa Econômica Federal resolveu fazer isso, fazer o dinheiro chegar para as pessoas, não sei o quê, para os mais pobres, tá? Fez o dinheiro chegar para os mais pobres. E deu de prejuízo 100 milhões, 200 milhões no ano, tá? Vamos supor, estou inventando aqui uma situação. Não é essa a situação. Dá lucro para caramba hoje em dia, etc. Mas vamos supor. O que quer dizer que a Caixa Econômica Federal deu 200 milhões de prejuízo no ano? Quer dizer que a Caixa Econômica Federal foi subsidiada por 200 milhões de reais. Quer dizer que cada brasileiro pagou R$1 por ano, pagou 10 centavos por mês para a gente poder fazer o dinheiro chegar na população mais pobre a taxas mais baixas. Não existe essa figura de prejuízo. Estado não lucra nem prejuízo. Estado é só um redistribuidor de riqueza. Então, se tem uma estatal que está chamando, né, está tendo prejuízo, significa que está indo dinheiro que está sendo recolhido pelo Estado para alguém ali. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: para quem? Porque se o Banco do Brasil tem prejuízo, e tem prejuízo porque está emprestando dinheiro a uma taxa muito baixa para o agronegócio, aí é um problema. Isso é um problema, porque significa que o dinheiro dos impostos das pessoas está sendo dado para os grandes proprietários de terra. Agora, se a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, tem o famoso prejuízo, porque está oferecendo operação a taxas de juros muito baixas para as pessoas mais pobres do Brasil, é o melhor uso que a gente tem dos nossos impostos, porque a gente está permitindo que essas pessoas saiam da condição de pobreza que elas têm. Então, é entender o uso e a importância que esses bancos podem ter para o país, entendeu? Maria Rosane. Nessa linha, fugindo um pouco dos bancos, mas falando de empresas públicas, a gente vê também a questão agora da privatização da água do nosso país, da energia, como foi da telefonia. Quer dizer, todos os grandes países estão fazendo da forma contrária, estatizando as suas empresas, sabendo que essas empresas são fundamentais para a consolidação do país, para a sustentabilidade de todos, e o Brasil vai na contramão, querendo privatizar tudo. Eu fico pensando aqui, Eduardo, como é que a gente vai viver nesse país pós-pandemia, com home office, sem uma legislação que garanta, de fato, a segurança para os trabalhadores trabalhar nas suas casas, esse monte de desempregado e um monte de trabalhadores que ainda não estão mais buscando emprego, que é mais preocupante ainda, que desistiram do emprego, né? E se você vê o preço do custo de vida aumentar desse jeito, porque com a privatização, as pessoas acham que privatizar é bom porque tudo que é público é um bando de vagabundo, é isso e aquilo, só que eles não entendem que tudo isso ele é subsidiado pelo governo, como você está dizendo em relação à Caixa e Banco do Brasil, né? Nos outros governos a gente tinha o subsídio para água, para luz, enfim, agora não tem mais. Imagina o preço que isso vai chegar com a privatização, quer dizer, nós vamos ter que... Vamos fazer um raciocínio matemático. Para comprar água. Vamos fazer um raciocínio matemático, Maria. Vamos supor que a gente resolve privatizar a saúde, tá? Vamos supor que a gente... E tem lugares do mundo que a saúde é privatizada. Boa parte dos Estados Unidos, na Índia, boa parte da saúde é privatizada, etc. Vamos supor que a gente resolve privatizar. As pessoas vão parar de ficar doentes? As pessoas vão parar de quebrar a perna? As pessoas vão parar
de pegar a dengue, elas não vão parar. Então, você vai ter que continuar oferecendo, de alguma maneira, este serviço para a população. Quando é do Estado, o que acontece? O custo desse serviço é dividido entre todos, né? O custo desse serviço é dividido entre todos. Só que os mais ricos, eles não usam esse serviço. Eles usam seus hospitais particulares, eles usam suas clínicas, seus planos de saúde. Então, o que significa ser dividido entre todos? Significa que os mais ricos, eles pagam um pedaço desse serviço que é oferecido para os mais pobres. E um governo pode controlar o quanto ele vai pagar. Porque ele faz isso? Através dos impostos. E é uma imposição que o governo faz, por isso chama imposto. O que acontece? Quando você privatiza, o mesmo custo de serviço você vai ter. Talvez você vai ter um custo um pouco menor, porque você vai ter uma maior produtividade, que é uma palavra bonita, para pagar menos o pessoal que trabalha, para pagar menos para os médicos, para pagar menos para os enfermeiros, para pagar menos para essa turma toda. Mas vamos supor que você tem um pouco de produtividade. Aí significa que vai ficar mais barato o serviço de saúde para essas pessoas? Não. Por que não vai ficar mais barato? Primeiro que não vai ficar mais barato, porque agora você tem que ter lucro na história. Quando era do Estado, não tinha que ter lucro. Agora que você tem que pagar um valor que vai fazer todo aquele custo ser coberto, e além daquele custo ser coberto, tem que sobrar um lucro muito grande. Segundo motivo, ele não é mais dividido por todo mundo, porque os mais ricos não vão pagar mais por isso, só os mais pobres pagam por esse negócio. Então, se antes tinha ajuda dos mais ricos, agora só com os mais pobres, e tendo que dar lucro, vai ficar ainda muito mais caro esse negócio. Então, quando você tem essa questão da privatização pela figura do lucro e pela figura de não ser mais dividido por todo mundo, o que acontece em todos os países depois de um tempo que você tem a privatização? O serviço fica mais caro, o serviço paga pior para as pessoas que trabalham nesse negócio e a qualidade diminui. Sempre. Não é à toa que você está tendo uma onda de reestatização enorme na Europa. Por qual motivo? Qualidade baixa e preço alto. Não tem mistério. Aí o pessoal fala, não, eu estou vendo a campanha que está no Jornal Nacional para privatizar saneamento e água. Todo dia, não tem uma opinião contrária. Todo dia eu vejo para poder falar isso. Não tem uma opinião contrária. O Jornal Nacional faz propaganda, devia ser proibido, porque é propaganda para privatizar. Aí ele fala, não, porque até não sei quando todo mundo no Brasil vai ter água potável, até não sei quando não tem mais lixão, até não sei quando todo mundo vai ter esgoto coletado, não sei o quê. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que as pessoas vão falar isso, não é bom privatizar? Está escrito que se não fizer vai ter multa, está escrito que se não fizer vai perder o contrato, que é isso que o Jornal Nacional fala. Aí eu te faço uma pergunta, você acha que quando privatizaram lá na Alemanha os serviços de energia, quando privatizaram na França os serviços de água, quando privatizaram nesses países todos esses serviços, você acha que quando privatizaram, qual foi a história que foi contada? Você acha que foi a história que foi contada assim, olha só, a gente vai privatizar, a gente não sabe se vai dar certo, a gente acha que tem o risco da qualidade dar uma piorada boa, a gente acha que o custo vai aumentar, as pessoas que trabalham nesses lugares vão ter condições muito piores e pode ser que a gente não cumpra meta nenhuma. Você acha que foi assim que foi vendido lá atrás? Ou foi igualzinho foi vendido aqui? Prometendo, senão não conseguia privatizar o negócio. Então a gente tem que entender que vários países já fizeram aquilo que a gente está tentando fazer agora e deu errado. Paulo Guedes é um cara que parou na década de 70. E pior, parou no pior momento que ele podia, porque não é só o neoliberalismo, é o liberalismo com ditadura. Ele parou exatamente nesse momento do tempo e está querendo replicar o que foi o desastre em termos de gerar desigualdade no mundo. Depois da década de 80, onde Reagan e Thatcher pegam aquele laboratório de testes que foi o Chile, de Pinochet, e implementam na maior parte do mundo capitalista, olha os gráficos de desigualdade. É um U. A desigualdade começa a aumentar em 1980 e só sobe até hoje. É coincidência? É claro que não é coincidência. É um modelo que não funciona. Neiva. Bom, antes de fazer a minha pergunta, eu queria também deixar um abraço para o Mauro, lá da Regional Leste, que ele é um fã seu, Eduardo, e ele está bastante tempo tentando trazer você aqui para conversar com a gente. Tenho certeza que ele está assistindo a gente. E também quero dizer para o pessoal que está nos assistindo que o Eduardo esteve conosco no Congresso da Caixa, né, no final de semana, no sábado, e a palestra dele está no YouTube, então assistam lá que está muito legal. A gente falando de desigualdade, Eduardo, tem um grupo de empresários, de milionários aí de vários países que fizeram uma carta, né, pedindo aos governos que os tributassem para ajudar a pagar a conta do Covid.
Nós estamos aqui no Brasil, que é o país que tem maior desigualdade social do mundo, eu acho, e nós temos uma história de colonização que talvez nós não veríamos um grupo de milionários fazendo uma ação como essa, né, na minha opinião. Mas eu vi você falando recentemente aí numa live que a gente fala muito aqui da reforma tributária, a gente fala muito da carga tributária brasileira, que a gente não pode, por exemplo, tributar dividendos, porque senão os investimentos sairiam do Brasil. E você estava falando lá na sua live que isso não é uma verdade, porque se a gente for analisar em relação a outros países, a carga tributária brasileira não é mais alta que em outros países, independente, apesar de que você diz que ela é alta ou baixa, dependendo a que ela se presta, né? No caso do Brasil, os nossos impostos não estão indo para gerar políticas públicas de qualidade como em outros países. Então, assim, eu já sei a resposta, mas você acha que era possível a gente, por exemplo, convencer a sociedade de que nós precisamos, de fato, tributar os milionários, os bilionários, para que a gente não só reorganize a sociedade no pós-Covid, mas que a gente discuta, por exemplo, uma renda básica, né, de cidadania, como diz o Suplicy, ou como está se discutindo, e foi visto agora com a questão do auxílio emergencial de 600, que o Bolsonaro queria que fosse 200, e que ajudou algumas pessoas a se estruturarem, apesar da falta de responsabilidade e de competência do governo de fazer esses recursos chegarem às pessoas. Você acha que a gente vai conseguir discutir com a sociedade, fazer uma reforma tributária progressiva, onde quem ganha mais, quem é milionário, bilionário, pague mais para que a sociedade possa ter uma renda e viver decentemente? Ney, olha só, eu acho que convencer a sociedade a gente não precisa. Tem uma consulta pública do Senado que eu vi outro dia, dessa lei de taxação de grandes fortunas. 98,4%, eu acho, da população é a favor. 1,6% da população é contra. Então, a favor é 98,4%. Contra. Dinheiro, só né? que quem que é o 1,6%? Esse que é o problema. Quantos deputados? Será que os deputados estão divididos dessa maneira também? Não, porque esse 1,6, eles têm 98% dos deputados. Aí inverte a situação. E o ponto é o seguinte, eu acho engraçado quando a turma fala, não, porque se você taxar dividendo, o pessoal vai tirar o dinheiro do Brasil. Gente, vamos lá, vamos abrir um pouco a cabeça aqui. Em primeiro lugar, entra no site lá do Ministério da Economia hoje, eu entrei na minha live hoje para mostrar para todo mundo, entra no site do Ministério da Economia, escreve relatório de carga tributária e vê como é que é o Brasil em relação ao resto do mundo, em relação a tributar dividendo, ganho de capital, lucros e dividendos. É o país que menos tributa de todos. Menos tributa de todos. A gente é o paraíso fiscal para os ricos. Aí o que acontece? A gente sabe, todo mundo repete isso, não sei o quê, só tem 2 países do mundo que não tributam dividendos. Brasil e a Estônia. Aí a gente chega e fala o seguinte, a gente vai tributar dividendo. O cara vai tirar dinheiro do Brasil. Vai tirar para onde? Para a Estônia? Você sabe qual a língua que fala na Estônia? Você sabe quem nasce na Estônia é o quê? Eu não sei nem, é estonês? É estoniano? Eu não sei como é que é. Fica onde a Estônia? No mapa, direito, aponta o dedo. Qual a população da Estônia? O que se vende na Estônia? Qual a principal atividade? Ninguém sabe. Ninguém vai para a Estônia. Agora eu vou investir na Estônia? Claro que não vai investir na Estônia. Vai investir em qual país? Se o Brasil começar a cobrar tributo sobre dividendo, aumentar o imposto sobre os ricos, a gente ainda vai ser muito abaixo da média. E eles estão aqui porque é aqui que está o minério, é aqui que está o petróleo, é aqui que está a mão de obra barata, é aqui que estão 220 milhões de habitantes, que é o público consumidor dele, é aqui que tem terra, que é uma terra boa para o cultivo, é aqui que tem uma costa pesqueira enorme, é aqui que tem água potável, é aqui que tem a maior floresta do mundo, é aqui que tem um monte de coisa que não tem em outros lugares do mundo. É por isso que ele está aqui. Agora, o cara que está aqui só porque que não produz e não processa e transforma essa riqueza que está no país, e está aqui só porque aqui o imposto é mais barato, se esse cara for embora daqui, que ótimo, vai tarde já embora daqui. Porque esse cara só atrapalhava aqui. Então, assim, a gente tem que começar a ouvir esses mitos e rebater, porque é muito fácil rebater. Dá para rebater todos. Entendeu? E aí a gente vê o seguinte, quem defende essa estrutura que eles estão defendendo é o Eugênio Mattar, da Localiza. É o
o economista do Santander e do Itaú, é o dono da Havan e não sei o quê. Aí quem defende o outro é o Paulo Paim, é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, é o líder dos Sem Terra. Aí o pessoal consegue achar que o Eugênio Mattar, o Paulo Guedes e o dono do Santander, o presidente do Santander estão defendendo é para os pobres. E o que o Paulo Paim, o MST e o outro sindicato estão defendendo é para os ricos. Eu não consigo entender como é que fecha essa conta na cabeça das pessoas. Como é que fecha? Vocês acham realmente que o presidente do banco está defendendo os pobres e o presidente dos pobres está defendendo os ricos? Vocês acham que é assim mesmo que funciona? A gente tem que usar um mínimo de racionalidade e ver como a gente fala absurdos, né? Como aquela história de repetir uma coisa muitas vezes leva a gente a acreditar em absurdos. Então, às vezes, é importante a gente dar uma beliscada para acordar, sabe? Deixa eu só fazer uma pergunta que apareceu algumas vezes aqui, é sobre a CPMF. A Maria Cleide Queiroz pergunta: Guedes quer a volta da CPMF. Qual o impacto no país caso ela seja reimplantada? O Bolsonaro falou reiteradas vezes durante a campanha eleitoral e depois da eleição que não teria CPMF. Agora o Guedes já dá a CPMF como certa, aparentemente. Como é que você vê essa história da volta da CPMF, Eduardo? Eu acho o seguinte, para começar assim, até para não ser leviano, assim, a CPMF é um imposto que, de certa forma, marca os fluxos financeiros. Ele pode, se for usado, por exemplo, para saúde, para alguma coisa, pode ter alguma utilidade, não sei o quê, mas, assim, nesse momento de Brasil, não vai fazer a menor diferença, a não ser mais um imposto para a classe média. O imposto no Brasil não é assim, a gente paga muito imposto. A gente quem, gente? Vocês acham que realmente a Neiva, a Maria, o William De Luca e o Eduardo, vocês acham que a gente está no mesmo bloco de Jorge Paulo Lema, Gerdau, vocês acham que a gente está de mão dada? Vocês acham que a gente pode estar falando assim, a gente? Não existe o agente. Não existe o agente. Eles não pagam nada. A gente paga muito. E quando vier a CPMF, é a gente que vai pagar, não são eles. Porque quando tinha CPMF lá atrás, imediatamente criaram uma estrutura. Maria e Neiva devem... Você é bancário também, William? Não, sou jornalista. Tá, mas a Maria e Neiva devem lembrar dos fundos exclusivos, que foi criado nessa época por causa disso. Os fundos exclusivos foram fundos criados pelas pessoas que tinham muito dinheiro, e quando a gente fala de rico aqui, não é com você que a gente está falando, é rico de verdade, não é o cara que tem um Toyota Corolla, o Jeep Renegade. Tem ofensas, né? Isso, é sem ofensa, é um cara muito rico. Então, esse cara, ele monta uma estrutura para ele e, junto com a CPMF, vê uma estrutura que esses caras, quando transitam o dinheiro nas contas deles, nessas estruturas exclusivas que eles criam, eles não pagam CPMF. Então, o muito rico está fora. E cai tudo de novo em cima da classe média. Então, assim, a gente tem que entender que a classe média no Brasil, ela acha que está de mãos dadas com o pato da Fiesp e o pato é ela. Ela acha que aquele impostômetro lá é o impostômetro, que ela está lutando contra aquele impostômetro, mas ela não está lutando contra aquele impostômetro, porque o cara que pôs o impostômetro não contribui com quase nada para aquele impostômetro. Quem contribui percentualmente daquilo que ele tem de dinheiro. Quem contribui para isso é a classe média, entendeu? Então, assim, tem uma frase, essa frase é boa, Luca, que é o seguinte, num jogo de pôquer, sempre tem um pato. Se você começar a demorar muito tempo para descobrir quem é o pato, cuidado, porque o pato é você. Entendeu? Então, esse negócio vale também, né? O negócio do imposto. Caramba, tem alguém que está pagando esse negócio. É a gente que está pagando. A classe média que é o pato da história. E eles fazem parecer que todos são os patos. Mas eles não são os patos, eles são os que estão lucrando com essa história toda. E eles querem aproveitar a nossa indignação para melhorar a condição deles, porque as reformas tributárias que estão sendo discutidas com chance de ser aprovadas são aquelas que não mudam em nada a carga de impostos para os mais pobres e para a classe média e que facilita a vida dos mais ricos. A reforma tributária solidária, que é a que mexe nesse balanço, essa ninguém fala, não aparece no Jornal Nacional. Por que será que não aparece no Jornal Nacional? Não aparece no Jornal do SBT. Não aparece no Jornal da... Por que será que não aparece nesses lugares? Será que é porque o dono dessas empresas não tem o menor interesse que o negócio desse seja aprovado? É claro que é, né? Sim. Maria Rosane, a gente tem tempo para mais uma pergunta. Tá. Eu ia comentar a respeito dessa sua fala, e até fugiu aqui agora.
Mas dizer a respeito da responsabilidade social, né, dos bancos. Na mesa da FENABAN, com o movimento social, os bancos se comprometeram, junto com o comitê, com várias empresas, que não iriam demitir durante a pandemia. E após 2 meses, o Santander já põe as garrinhas dele de fora e de junho para cá ele já demitiu mais de 500 pais e mães de família, né? E isso é o que a gente sabe, né, Eduardo? Porque com a reforma trabalhista, as homologações não acontecem mais nos nossos sindicatos. Então, a gente computa aquilo que a gente ouve, aquilo que os bancários chegam até a gente e falam, olha, tantos no meu setor foram demitidos. E ainda no home office é mais difícil ainda, porque o camarada está na casa dele, você nem sabe quem foi demitido, a não ser pelas relações mais próximas desses trabalhadores, né? E além disso, o banco tem feito muitas outras medidas de maldade com o povo brasileiro. Por exemplo, nós temos um fundo de previdência, que é do pessoal oriundo do Banespa, a qual eu me enquadro, e todo mundo ali tem acima, uns poucos, nós temos na faixa de 50 e poucos anos, mas a maioria já tem mais de 70, 80 anos, e são todos assistidos de um plano que é BD, e você sabe que significa a diferença entre o plano BD e o plano CD, e o banco está forçando toda a barra na Previc e usando todos os meios que ele pode, meios sujos, né, para conseguir mudar o regulamento do nosso plano de previdência e acabar com nossa complementação de aposentadoria. Então, assim, é uma guerra muito grande e o banco não respeita. O banco mais antissindical que já vi na face da terra tem sido o Santander nessa gestão do Real. E eles têm a cara de pau de dizer, quando o Real fala que para os bancários doarem um pouco do seu dinheiro, ainda nos dizem, olha, é só uma fala do presidente como pessoa, não tem nada a ver com a figura. Como é assim, né? O cara é o CEO do banco, é a autoridade maior do banco, quer dizer, o que ele fala numa conversa, numa live, não vai se aplicar no banco? No dia seguinte, já tinham gestores mandando relação para os trabalhadores, falando para eles se eles aceitavam trabalhar 100% do seu tempo em casa, recebendo menos, abrindo mão de benefício. Quer dizer, como é que a gente consegue fazer com que a justiça seja feita, né? Porque é muito difícil você não ter um governo que defenda os trabalhadores, né? E eles querendo acabar com os sindicatos, porque a reforma trabalhista, além de acabar com muitos direitos nossos, também tem a reforma que também tira o dinheiro de muitos sindicatos, porque eles querem aniquilar o movimento sindical, eles querem aniquilar com todos que estão aí na defesa dos trabalhadores. E eu gostaria que você falasse um pouco a esse respeito. O que você falou tudo. O que eu acho é o seguinte, só um comentário. Não, mas só um comentário que é importante em relação ao que você falou, até um dos comentários das pessoas aqui que estão nos acompanhando, que eu acho importante. Quando você tem um banco que chega e manda as pessoas embora para casa, que diminui o salário delas, que aumenta o quanto ela cobra na taxa de juros dos outros, que aumenta o limite para o cara se afundar mais na lama, o lucro desse banco vai aumentar ou diminuir? Aumentar muito. Vai aumentar muito. O que é uma ação? Uma ação não é um pedaço da empresa? Se o lucro do banco aumenta muito, o valor do banco vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Então, o valor da ação vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar. Então, o que acontece? O pessoal que ainda defende o governo fala, você está reclamando? Então, toma aí para você a bolsa acima de 100 mil pontos, está vendo? A economia está indo bem. Quem fala isso é estúpido de um jeito, mas é estúpido porque o cara não come a folha do jornal que tem a cotação da bolsa, né? O cara nem ação tem, o cara que comemora a bolsa acima de 100 mil pontos. É engraçado porque nem ação esse cara tem. O que o cara não entende é que bolsa mais alto significa que as empresas estão lucrando mais. As empresas podem estar lucrando mais por 2 motivos. Por um bom motivo que todo mundo está gerando mais riqueza, que a gente está no momento brilhante, etc. Ou porque a gente está esmagando aqueles que estão
na parte fraca da corda e tirando riqueza dessas pessoas. Então, eu te pergunto, nos últimos anos, os bancos mandando embora um monte de gente, diminuindo o número de agências, aumentando o quanto eles têm de spread entre quanto você aplica na cadeia de poupança e quando você pega dinheiro no cheque especial. Esses bancos, eles estão levando uma qualidade de vida maior para as pessoas? Não. Eles estão mandando gente embora, estão deixando gente sem emprego, estão deixando gente mais endividada, etc. E a ação desses bancos está subindo ou está caindo? Não para de subir. Então, gente, bolsa subir não quer dizer que você está com a vida melhor, não. Quer dizer que o dono da empresa está lucrando mais. Quer dizer só isso. Quer dizer só isso. E as pessoas precisam ter essas coisas na cabeça. Mais um mito que as pessoas ficam repetindo. Não, olha só, o governo está bem. Olha aí, agora vai ter que aturar a bolsa acima de 100 mil pontos. Eu vou ter que aturar? Por acaso eu tenho até algumas ações. Você não tem. Então, assim, você que está falando isso de mim, eu até vou lucrar um pouco com esse negócio das ações. Você não vai nem lucrar nada, e você ainda está sendo assim, explorado nesse sistema todo e está comemorando um negócio que não é teu. Então, no Brasil, a gente tem algozes de estimação, a gente tem carrascos de estimação no Brasil. Essa é a grande verdade, porque as pessoas não entendem como funciona o sistema. Neiva, Rosane, considerações finais para a gente passar as considerações finais para o Eduardo? Olha, eu queria agradecer muito o Eduardo pela presença. Eu já quero deixar o convite para ele vir de novo, né, Rosane? Claro. E com certeza tem muita coisa para você falar para a gente que nos ajuda muito. Eu acho que é muito interessante essa sua fala sobre o mercado, sobre o outro lado do sistema financeiro que as pessoas não veem, e a gente também, a gente como sindicato, a gente tem uma dificuldade de falar porque nós representamos os bancários, e os bancários, a vida deles é vender esses produtos, essas sofisticações que os bancos fazem para enganar os clientes, que muitas vezes é a meta deles, é a comissão deles, e às vezes a gente começa a reclamar aqui das metas, começa a reclamar dos produtos, e o pessoal fala, puxa, Neiva, você me ferra, né? Porque a gente tem que vender essas coisas, a gente tem que... Só que a gente precisa de fazer uma reflexão muito mais profunda do que é o sistema financeiro, de como que como você falou, né, de como essas empresas se enriquecem e como elas concentram toda a riqueza para elas e não fazem nada para a sociedade. Nem gerar empregos, que é o mínimo que podiam fazer, porque a cada ano dobra o patrimônio, ganham muito dinheiro, lucram muito e nem um retorno com emprego decente para os trabalhadores, um atendimento decente para a população. Tem muita gente que ainda não é bancarizada, é uma ganância, é uma mesquinharia horrorosa, né? Então, a gente gostaria que você viesse mais vezes falar do sistema financeiro, falar aí você que estava por dentro, você pode contar umas histórias para a gente aí dos bastidores, né, que a gente não sabe. E eu agradeço muito e muito obrigada por você ter vindo. Rosane. Eu quero primeiro, além de agradecer a sua presença, agradecer que a gente fez uma campanha de Twitter contra as demissões. Eu vi que você também participou, nós vimos que você também participou com a gente. Isso é muito importante para nós, porque ajuda a impulsionar. E nós sabemos que o nosso país, para ele melhorar realmente, nós precisamos mudar quem está no poder. Nós teremos a chance no final desse ano, teremos outra chance em 2022, porque hoje nós temos um Congresso com a maioria deles composta por empresários ou representantes desses empresários e dos banqueiros. Infelizmente, nós temos amargado um retrocesso de mais de 50 anos por conta de todas as reformas que vieram para acabar com os nossos direitos conquistados com tantas lutas, né? Mas dizer que a gente não pode desistir. Então, nós temos tudo nas nossas mãos para mudar a história do nosso país, e só depende de cada um e cada uma de nós que estamos aqui. E, mais uma vez, muito, muito obrigada, porque a forma como você fala de números e de economia é uma forma gostosa e fácil de entender, mesmo para quem não é ligado a essa área. Um grande abraço. Eduardo, as donas da casa já disseram aqui, então o convite está estendido. Se quiser voltar toda semana, está convidado. Obrigado pelo convite do Sindicato Bancário. Eu agradeço, Rosane, Neiva, William de Luca. Agradeço muito a chance da gente poder estar conversando sobre isso, que talvez seja o tema mais importante e o mais difícil da gente mudar, eu acredito, por causa do poder que existe concentrado nessa turma que controla o sistema financeiro.
Eu acho que é assim, se a gente quer mudar essa situação injusta e desigual do país, a gente tem que encarar de frente esse que é o nosso maior problema para mim. Então, contem comigo nessa jornada, nessa batalha que não vai ser fácil, mas que é necessária. Estamos juntos. Pensam que acabou, não acabou não. Daqui a pouco tem mais live, às 7h eu estou de volta aqui para hoje. Tem rodada dupla nas redes sociais do sindicato. Daqui a pouco eu estou falando sobre as eleições da Previ, com a presidenta do sindicato, a Ivone Silva, com o Ernesto Izumi e com o João Fukunaga, bancários do Banco do Brasil, que vão falar com a gente sobre a importância das eleições da Previ. Então, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações. Daqui a pouquinho eu estou de volta por aqui. Beijo, tchau. Um beijo a todos que